Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Fé e Café, meu canal aqui no YouTube, no qual eu comento a respeito da Bíblia e da vida em geral. O café nos desperta, né? Dá energia, espanta o sono. A fé é a nossa energia na vida espiritual, né? Nos motiva também. Eu já deixo aqui meu convite, meu pedido para você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Coloque aqui nos comentários, tem algum texto bíblico que você sugere que a gente poderia compartilhar, meditar aqui a respeito? Seus comentários serão lidos e apreciados, eu posso te garantir isso. Eu vou ler aqui apenas 2 versículos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, dizem assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. É o relato marcano da tentação de Jesus, bastante diferente dos relatos de Mateus e de Lucas. Em Mateus e Lucas nós temos detalhes, as tentações e as respostas que Jesus deu. Aqui em Marcos não. O relato de Marcos é extremamente sucinto, até mesmo lacônico, mas apesar disso, ele é muito rico em simbolismo. O texto diz que imediatamente após o batismo, quando Jesus recebe o Espírito Santo, o mesmo Espírito o leva ao deserto, ou o manda, o envia para o deserto. A Almeida Revista Atualizada traduz: o Espírito o impeliu para o deserto. O grego usa um verbo muito forte, literalmente está escrito em grego expulsar, o expulsou para o deserto. Para quê? Para Jesus ser tentado e testado. O deserto na Bíblia é o lugar de provação por excelência. Existe toda uma estética do deserto na Bíblia. É o não lugar, é o lugar onde as pessoas não estão. Só vai para o deserto quem precisa, como é o caso aqui, que a gente encontra de Jesus sendo tentado e testado no deserto. Lá o texto diz que ele é tentado por Satanás. E aqui vem um detalhe que, curiosamente, não aparece nem em Mateus, nem em Lucas. Estava com as feras. Estava com as feras e anjos o serviam. A Almeida traduziu, mas anjos o serviam. Se eu fosse traduzir, eu traduziria pela conjunção aditiva e não pela adversativa mas. Gramaticalmente em grego, é legítimo traduzir e anjos o serviam. Aqui nós temos um simbolismo extremamente interessante. Alguns interpretam essa passagem na perspectiva da simbologia da literatura apocalíptica, onde feras representam os poderes do mundo, poderes políticos, reinos e governos de homens que têm poder nas mãos. Isso nós vamos encontrar no livro de Daniel e no Apocalipse de João, que são carregados, né, desses simbolismos. Aliás, ler a literatura apocalíptica de maneira literal é um equívoco muito grande. Ela não foi escrita para ser lida literalmente. Então, existe essa leitura, que seria uma leitura política, vamos dizer assim, na linha da literatura apocalíptica. Porém, eu particularmente prefiro outra leitura dessa passagem que fala que Jesus estava com as feras. Eu prefiro a leitura que era feita pelos cristãos celtas no início da Idade Média, por volta do século VI em diante da era cristã. Os cristãos celtas das Ilhas Britânicas, né, Irlanda, Escócia, eles liam esse texto na perspectiva de uma teologia da criação. Jesus em harmonia com a natureza, em harmonia com os animais. O texto, então, seria uma indicação da restauração do Éden. No Éden, o Adão estava em plena harmonia com a criação não humana de Deus. E aqui o texto sugere a restauração desse relacionamento harmonioso com a natureza por Jesus. Afinal, Jesus venceu onde Adão falhou. Jesus venceu no deserto, onde Israel no passado, o povo de Israel, havia fracassado. E Isaías e Oséias vão falar da natureza, dos animais, da criação não humana de Deus, sendo restaurados a esse relacionamento harmonioso. O texto, então, sugere essa expectativa da restauração do relacionamento dos humanos
com Deus e com os animais, ou seja, a criação não humana de Deus. Jesus venceu onde Israel e antes o próprio Adão haviam fracassado. Estamos no período da quaresma, 40 dias, e daí que vem 40, vem dessa simbologia numérica bíblica, que nos lembra que nós somos tentados também. Jesus foi tentado após o seu batismo. Você que recebeu o batismo, você que está no caminho de Jesus, você vai passar por provação, por teste, por dificuldade, mas Jesus venceu. E a Epístola aos Hebreus diz que Ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos tentados também. Graças a Deus por isso. Pense nisso.